A guerra em grande escala da Rússia com a Ucrânia pode ter começado em 2022, mas o conflito entre os dois países, na verdade, remonta a muito antes, para ser mais preciso, a 2014. Foi então que as forças russas realizaram a anexação ilegal da Crimeia, roubando uma região inteira de seu vizinho em menos de 4 semanas. Desde então, as autoridades de Kiev, os comandantes militares e o povo ucraniano em geral têm estado desesperados para, um dia, ver a completa retomada e total desrussificação da Crimeia. Finalmente, a espera deles pode estar chegando ao fim, e há pouco que o presidente russo Vladimir Putin possa fazer para impedir isso. Isso certamente não era o que Vladimir Putin esperava ao reivindicar a Crimeia para a Rússia há mais de uma década. Ao contrário da sua chamada Operação Militar Especial de 2022, que se transformou em uma empreitada longa, arrastada e incrivelmente cara, a anexação da Crimeia na verdade ocorreu de forma bastante tranquila para Vladimir Putin. Ele aproveitou um breve período de caos político em Kiev para tomar a região, enviando pessoal de elite com uniformes sem identificação para causar confusão e atrasar qualquer tipo de resposta militar ucraniana. Usando as instalações militares russas existentes em Sebastopol, as forças de Vladimir Putin rapidamente controlaram o parlamento da Crimeia, infraestruturas-chave e centros de comunicação. Foi uma operação cuidadosamente planejada e executada de forma praticamente impecável, que resultou na Rússia assumindo o controle de uma localização altamente estratégica, um local que o próprio Vladimir Putin descreveu como um porta-aviões inafundável. Afinal, apenas pela Crimeia e sua cidade portuária de Sebastopol, a Rússia controla o Mar Negro e projeta poder no Mediterrâneo e até no Oriente Médio. Quem controla a Crimeia também exerce influência sobre as várias rotas comerciais que cruzam o Mar Negro, e vale ressaltar que as águas ao redor são ricas em recursos naturais como petróleo e gás. Em resumo, é um território extremamente valioso para se controlar, e a Rússia aproveitou ao máximo esse controle ao se preparar para a invasão em grande escala em 2022. Ela enviou tropas, munições e equipamentos militares à península, depois usados para bombardear o sul da Ucrânia. Desde então, durante o conflito, a Rússia seguiu usando a Crimeia como base militar. Ela lançou inúmeros mísseis e drones contra vilas, cidades e posições ucranianas na linha de frente a partir da península, além de usar a ponte da Crimeia, que liga a Crimeia à Rússia pelo Estreito de Kerch, como linha de suprimentos. A Rússia nunca conseguiu se firmar totalmente na Crimeia, nem controlar a região, pois a Ucrânia impediu isso. Desde o início da invasão, os comandantes ucranianos deixaram claro que libertar a península era um objetivo de longo prazo. E não demorou nada para as forças armadas ucranianas comprovarem isso na prática. Poucos meses após o início da guerra, surgiram ataques. Drones ucranianos miraram a frota russa do Mar Negro em Sebastopol e explosões atingiram a ponte da Crimeia. A mensagem era clara. Mesmo enquanto lutava contra a Rússia ao longo de centenas de quilómetros de territórios na linha de frente em regiões como Donetsk, Luhansk e Kherson, a Ucrânia estava determinada a tornar a Crimeia o mais perigosa possível para as forças inimigas ocuparem. E, com o passar dos meses e anos, os ataques continuaram. Navios de guerra foram afundados na base naval de Sebastopol. Mísseis de cruzeiro Storm Shadow eliminaram fortificações russas do mapa. Aviões foram incendiados por drones kamikaze e sistemas de defesa aérea foram destruídos um a um. A ponte da Crimeia também continuou sofrendo, sendo atingida pela segunda vez em julho de 2023 e novamente em junho de 2025. Alguns dos ataques da Ucrânia à Crimeia foram relativamente pequenos. Outros foram absolutamente devastadores, como a icónica Operação Crab Trap, que viu uma salva de mísseis Storm Shadow lançada diretamente contra o prédio do quartel-general da frota russa do Mar Negro em Sebastopol em setembro de 2023, supostamente matando mais de 30 oficiais e ferindo mais de 100 outros militares. Esses ataques garantiram que as forças russas estivessem sempre em alerta, dentro e ao redor da Crimeia, sempre receosas de que mais drones ou mísseis pudessem estar a caminho a qualquer momento. Mas a Ucrânia raramente conseguiu avançar na Crimeia, colocar tropas lá ou recuperar parte de seu território. Sempre havia outras prioridades, territórios disputados para cuidar, cidades e vilarejos para defender, além de ataques russos para se preocupar. A Ucrânia não podia cometer o erro de dedicar tempo demais, recursos ou pessoal à Crimeia, pois isso poderia abrir brechas em áreas-chave na linha de frente, dando à Rússia a chance de avançar e conquistar territórios valiosos. Então, a Ucrânia esperou pacientemente. Continuou planejando e executando ataques bem-sucedidos na Crimeia. Eliminou ativos importantes como sistemas de defesa aérea, radares, aeronaves e estoques de munição.
Mas às vezes várias semanas ou meses passavam entre cada ataque, já que as forças ucranianas precisavam priorizar outras áreas. Como resultado, esses incidentes podem ter parecido ataques isolados ou até aleatórios, mas não eram. Todos faziam parte de uma estratégia maior e todos contribuíram para o objetivo final, a desrussificação da Península da Crimeia. Cada ataque enfraquecia a posição dos russos. Cada investida diminuía sua influência sobre a região e tornava mais difícil para eles defenderem. Assim, quando chegasse a hora de a Ucrânia finalmente consolidar sua vantagem, o inimigo não teria como impedir. Parece que esse momento se aproxima, pois 2026 trouxe uma grande virada na dinâmica. Agora, a Ucrânia provavelmente está em sua posição mais forte. Sua indústria de defesa nacional está ficando cada vez mais forte, com literalmente centenas de novas empresas do setor de defesa em todo o país trabalhando intensamente em inovações empolgantes, desde drones e mísseis até tecnologias de defesa aérea e muito mais. No campo de batalha, as forças de Kiev também tiveram grandes sucessos, não apenas conseguindo conter o ataque implacável da Rússia e impedir que eles avançassem, mas até mesmo conseguindo recuperar quantidades relativamente grandes de território perdido. De facto, fevereiro de 2026 foi um mês marcante para o exército ucraniano, já que foi a primeira vez desde 2023 que as forças do país conseguiram recuperar mais território do que perderam. Além disso, espera-se que a Ucrânia receba em breve um empréstimo transformador de 90 bilhões de euros, ou 105 bilhões de dólares, da União Europeia. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán havia bloqueado esse empréstimo. Com o fim do governo de Viktor Orbán após derrota nas eleições parlamentares de 12 de abril, a Ucrânia deve receber esse grande influxo de recursos. Ela deve reforçar suas forças, fortalecer a indústria de defesa e obter munições e suprimentos para seguir pressionando seus inimigos. A Rússia nunca pareceu tão fraca. Com a derrota política de Viktor Orbán, Vladimir Putin perdeu um dos poucos aliados que tinha na OTAN e na União Europeia. Isso enfraquece muito sua influência política. As forças russas avançam no ritmo mais lento em anos. Em algumas áreas da linha de frente, eles estão completamente parados ou até sendo empurrados de volta pelos defensores ucranianos. Em outras, eles ainda estão avançando, mas se movendo tão devagar que isso mal faz diferença. O exército do Kremlin também continua a perder soldados e equipamentos a uma taxa alarmante. Dezenas de milhares de soldados são mortos ou gravemente feridos todo mês. Milhares também estão desertando ou se rendendo, e até mesmo aqueles que obedecem voluntariamente às ordens de seus oficiais superiores têm sorte se conseguirem sobreviver algumas semanas nas zonas de combate da linha de frente antes de serem substituídos por novos recrutas. E quanto aos novos recrutas, está claro que a Rússia enfrenta mais dificuldade para encontrá-los. As estatísticas de recrutamento caem enquanto as baixas aumentam. E durante todo o primeiro trimestre de 2026, a Rússia não conseguiu trazer soldados suficientes para substituir aqueles que foram mortos ou feridos. O exército russo está ficando menor e mais fraco, assim como suas perspectivas nesta guerra. Toda a conversa sobre uma vitória russa inevitável está desaparecendo lenta, mas seguramente, à medida que especialistas e analistas de todo o mundo, incluindo alguns dos próprios blogueiros militares linha dura da Rússia, percebem que a maré virou. É a Ucrânia, não a Rússia, que está em ascensão. O tenente-general Ben Hodges, que serviu quase 40 anos no exército dos Estados Unidos e foi comandante-geral na Europa, acredita que este é o momento para Kiev intensificar ações na Crimeia. Antes de analisarmos o que ele disse e o significado disso, inscreva-se no The Military Show se quiser ver mais conteúdos assim. Explicamos tudo semanalmente. O tenente-general Hodges participou recentemente do podcast da Times Radio Frontline, The War in Ukraine and Global Security, que reúne especialistas para discutir a guerra Rússia-Ucrânia e compartilhar análises e previsões sobre os próximos desdobramentos. Durante sua participação no programa, Hodges compartilhou sua opinião de que apesar de todos os combates e da atenção voltada para outros lugares, a Crimeia é possivelmente a chave para toda essa guerra. Eu ainda acredito, como acreditava desde o início, que a Crimeia é o terreno decisivo da guerra. Ele explica que a península tem valor tanto simbólico quanto estratégico para ambos os lados. Putin, por exemplo, argumentou consistentemente que a região deveria pertencer legitimamente à Rússia e chegou a chamá-la de um lugar sagrado e uma parte inseparável da Rússia. O líder russo também está bem ciente do valor estratégico da península, com Hodges observando que a capacidade de projetar poder em todo o Mar Negro realmente vem da Crimeia. Ele ressalta que, se a Ucrânia recuperasse a Crimeia e retomasse o controle de seus portos e bases aéreas, isso poderia mudar o rumo da guerra.
Hodges observa que tanto o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quanto o comandante-chefe do país, Oleksandr Syrskyi, estarão bem cientes do valor da região e, sem dúvida, terão a Crimeia no topo de sua lista de objetivos. Embora ele acredite que um ataque terrestre direto na região ainda não acontecerá e realmente não seja necessário no momento, ele espera ataques mais sustentados contra bases aéreas, defesas aéreas e outros alvos. Ele também acredita que os dias da ponte da Crimeia estão contados, afirmando sem rodeios que aquela grande ponte vai acabar caindo. Isso seria um momento marcante para a Ucrânia. Apesar de a Rússia ter criado uma ponte terrestre para a Crimeia ao ocupar grande parte do sul da Ucrânia, ainda depende muito da ponte da Crimeia e do Estreito de Kerch em geral, para transportar com segurança suprimentos vitais, como combustível, armas e munição, às forças na península e regiões do sul. Se essa ponte caísse, mudaria completamente o jogo. De repente, todas as tropas russas restantes na Crimeia ficariam isoladas de seus compatriotas. Eles não teriam mais o conforto daquela rota de fuga segura de volta para o continente, nem poderiam contar com um fluxo constante e ininterrupto de suprimentos vindos de Krai de Krasnodar. Seria um grande constrangimento para o Kremlin ver algo que custou quase 4 bilhões de dólares à Rússia ser apagado do mapa. E a Ucrânia já provou que pode atingir a ponte com sucesso. Ela já fez isso 3 vezes, usando drones e explosivos subaquáticos para danificar a estrutura e forçar o fechamento temporário durante os reparos. A Ucrânia está mais forte hoje do que antes. Com drones e mísseis mais potentes, isso pode fazer grandes trechos da ponte caírem na água. Não está descartada a possibilidade de um quarto ataque à ponte da Crimeia já estar sendo preparado. Enquanto isso, a Ucrânia intensifica seus ataques recentes à península, destruindo mais recursos estratégicos na região. Na noite de 5 de abril, por exemplo, a Inteligência de Defesa da Ucrânia confirmou que unidades especiais do Departamento de Operações Ativas usaram drones para desativar a balsa ferroviária russa Slavyanin. Essa era a última balsa ferroviária operando através do Estreito de Kerch. Essas balsas vinham transportando equipamentos militares e munição pela água para as forças russas na Crimeia. Mas com todas essas embarcações agora destruídas, danificadas ou de outra forma desativadas, a Rússia inevitavelmente terá mais dificuldade para transportar recursos do ponto A ao ponto B. Muito provavelmente terá que usar a ponte da Crimeia com mais frequência, o que a tornaria um alvo ainda mais valioso para a Ucrânia destruir. Os comandantes do Kremlin também poderiam enviar suprimentos pelos territórios ocupados de Donbass até a Crimeia, via Kherson. O problema desse plano é que essas rotas ficam mais próximas da linha de frente e mais expostas a ataques de drones, mísseis ou artilharia ucraniana. Com drones de Kiev sempre sobrevoando e buscando sinais de atividade russa, logo localizariam qualquer comboio rumo à península. A partir daí, seria só questão de tempo até drones de ataque ou mísseis serem enviados para destruí-los. A Ucrânia já concentra esforços para interromper essas linhas de suprimento terrestre. Durante uma campanha de uma semana em abril, a Ucrânia lançou ataques bem-sucedidos em um corredor estratégico que conecta a Rússia à Crimeia. 3 arsenais russos e 3 depósitos de suprimentos foram danificados, e as forças ucranianas atacaram 2 centros logísticos que coordenavam o fluxo de suprimentos no corredor. Em 20 de abril, houve relatos de que as forças ucranianas atacaram mais 2 grandes navios de desembarque russos na Baía de Sevastopol. Os 2 navios foram posteriormente identificados como Projeto 775 Yamal e Projeto 117 Nikolai Filchenkov. O Yamal era capaz de transportar até 500 toneladas de carga, incluindo veículos blindados e tropas, e está avaliado em mais de 80 milhões de dólares. O Nikolai Filchenkov é ainda maior, com capacidade máxima de cerca de 1000 toneladas, permitindo transportar uma grande força de desembarque por via marítima. Apesar de maior, o navio é mais antigo e menos caro, mas ainda vale cerca de 70 milhões de dólares. Estes ataques, junto com o ataque à última balsa do Estreito de Kerch, mostram que a Ucrânia está cortando as linhas de suprimento russas para a Crimeia. Pouco a pouco, está isolando a região, tornando cada vez mais difícil para as tropas do Kremlin obterem o combustível e as munições de que precisam para se defender. Ao destruir navios de desembarque, a Ucrânia também está impedindo a Rússia de reunir uma força maior na península. Isso é importante porque antes, mesmo que a Ucrânia destruísse um sistema de defesa aérea russo ou outro recurso na Crimeia, o inimigo conseguia facilmente repor as perdas. Se drones de Kiev destruíssem um depósito de munição, as forças russas poderiam trazer munição de outras regiões e transportá-la pelo estreito ou ponte da Crimeia. Com as linhas de suprimento cortadas e sob pressão, isso não será mais possível. No contexto geral, pode ser o início de algo maior.
Se a Ucrânia conseguir isolar a Crimeia, então quaisquer forças russas restantes na península basicamente se tornarão alvos fáceis. Com drones e mísseis da Ucrânia cada vez mais precisos, as forças de defesa teriam pouca dificuldade para eliminar as tropas restantes. O controle do Kremlin sobre a região diminuiria rapidamente. Se a Ucrânia abrisse caminho por Kherson, poderia aproveitar a fraqueza inimiga e futuramente enviar soldados para retomar a região. Pode parecer distante, mas todas as peças já estão no lugar e o exército ucraniano toma as decisões certas para realizar sua visão de desrussificação. Com o Kremlin enfrentando mais baixas, perdas de equipamentos, ofensivas paradas e campanhas de recrutamento fracassadas, já não consegue fortificar a Crimeia com a mesma força de antes. Se a Ucrânia tivesse algum controle parcial da região, tudo mudaria. A frota russa do Mar Negro, já forçada a se esconder pelos ataques de drones da Ucrânia, se tornaria irrelevante por não poder mais usar Sebastopol com segurança como base principal. O Kremlin também perderia a capacidade de projeção de poder e influência no Mar Negro e além. Então, a longo prazo, se a Ucrânia eventualmente conseguir realizar seu antigo sonho de se tornar parte da União Europeia ou da Aliança da OTAN, a esfera de poder da Rússia diminuirá ainda mais. Isso seria uma reviravolta notável comparada a 2014. Naquela época, após uma operação rápida e eficiente, Putin acreditou ter garantido a Crimeia como parte da Rússia por gerações. Agora ele está descobrindo o quanto estava terrivelmente enganado. Primeiro ataque. Navios de desembarque russos e outros alvos foram destruídos em uma grande operação noturna, deixando marinheiros russos com TEPT. Segundo ataque. A única refinaria de petróleo e centro exportador da Rússia no Mar Negro pega fogo, enquanto a Ucrânia ataca repetidamente a infraestrutura da Crimeia russa. Quanto ao terceiro golpe, esse pode muito bem ser o fim completo do domínio russo na Crimeia. Marinheiros russos e possíveis recrutas fogem da península como ratos em navio afundando, enquanto inicia a desocupação do Mar Negro. Em 20 de abril, foi divulgado que uma das unidades mais secretas da Ucrânia atacou vários alvos na Crimeia ocupada. A clandestina unidade Fantasmas, da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, AHUR, fez da Baía de Sebastopol um inferno para a frota do Mar Negro após ataques de drones deixarem mais 2 navios de Putin inoperantes na noite anterior. Desta vez, os alvos não eram navios lançadores de mísseis russos, nem outros navios de guerra similares. A Ucrânia já destruiu muitos desses navios, e o que sobrou para a Rússia está sendo mantido longe da Crimeia. O Kremlin teme drones e mísseis ucranianos. Os fantasmas atacaram um par de navios de desembarque russos usados por Putin para transportar carga e soldados da Crimeia ao continente ucraniano. O projeto 775 Yamal foi um dos alvos. Construído em 1988, mas um equipamento da era soviética que Putin considerou adequado para a guerra na Ucrânia, o navio transporta 500 toneladas de carga. Esse carregamento pode incluir tropas e veículos. O segundo navio era o projeto 1171 Nikolai Filchenkov, ainda mais antigo que o primeiro. Construído em 1975, o navio de desembarque tem capacidade para 1.000 toneladas e pode ser usado para operações anfíbias e ataques. Quer dizer, se a Rússia conseguisse lançar algo assim do Mar Negro. Ambos os navios estavam parados no porto no momento em que os fantasmas lançaram seu ataque. Agora, a HUR relata que eles foram completamente inutilizados por drones ucranianos. Além de destruir navios usados pela Rússia para abastecer suas tropas no continente, os fantasmas avançaram ainda mais na Crimeia. Além de destruir a embarcação de desembarque russa, os fantasmas também atingiram diretamente um radar russo Podlet K1. Com um alcance entre 10 e 300 km, ou 6,2 e 186 milhas, o Podlet pode rastrear até 200 alvos simultaneamente e é capaz de acompanhar projéteis que se aproximam. Viajando a velocidades de 4.400 km, ou pouco mais de 2.200 milhas por hora, a Rússia precisa de sistemas como esses. Eles alertam antecipadamente sobre drones e mísseis, permitindo que a Rússia organize defesas aéreas para neutralizar a ameaça antes que atinja o solo. Isso não ocorreu na noite de 19 de abril. O Podlik K1 foi destruído pelo tipo de ameaça que deveria detectar. Essa falha, do Podlik K1, ou dos sistemas de defesa aérea que deveriam ser ativados ao detectar a ameaça pelo radar russo, custou 5 milhões de dólares a Putin. Pode-se somar dezenas de milhões de dólares ao valor pelos 2 navios de desembarque inutilizados pelos fantasmas. Se você duvida do sucesso do ataque recente da Ucrânia na Crimeia, o HUR já se adiantou. Além de relatar a ação, apresentou imagens como prova.
Publicado no Telegram junto com a declaração sobre as ações dos fantasmas na Crimeia, o vídeo mostra imagens de vários drones ucranianos se aproximando. Nos 25 segundos iniciais do vídeo, um drone ucraniano se aproxima e atinge diretamente um navio de desembarque russo. A imagem captada pelo drone some assim que ele solta a carga explosiva. Depois, outro drone atinge outro navio com o mesmo resultado. Não há registro das defesas aéreas russas disparando ou lançando mísseis nessas imagens. É quase como se os fantasmas tivessem um caminho livre para atacar os navios da Rússia, o que é mais um indicativo de que Putin simplesmente não tem o equipamento necessário para defender a Crimeia adequadamente. Esse caminho livre é fruto do intenso trabalho da Ucrânia. Isso é um problema para a Rússia. O recente ataque da Ucrânia na Crimeia ocupada destacou uma campanha que destruiu as defesas russas na península. Como destacado no post principal, a Crimeia foi um centro logístico e naval crucial para a frota russa do Mar Negro durante a invasão da Ucrânia e nos 8 anos que se seguiram à anexação ilegal da Crimeia pela Rússia em 2014. A maioria da comunidade internacional ainda reconhece a Crimeia como parte da Ucrânia, apesar da ocupação russa e de um referendo provavelmente ilegítimo sobre o futuro da península. A Ucrânia está agora trabalhando para libertar a Crimeia de uma vez por todas. Fique conosco para mais informações sobre a campanha da Ucrânia na Crimeia mais adiante no vídeo. Antes disso, em 19 de abril, a Ucrânia ainda enfrentava a postura da Rússia no Mar Negro. Enquanto navios queimavam e radares mostravam sua inutilidade, a situação piorou fora da Crimeia. Outro centro petrolífero, já atacado antes pela Ucrânia, foi atingido novamente. Em 20 de abril, o Kiev Post informou que a Ucrânia ampliou ataques ao petróleo russo, enviando drones à refinaria e ao centro de exportação de Tuapse. Importante, por ser o único centro de exportação no Mar Negro que a Rússia possui, Tuapse não fica na Crimeia. Ela fica na região russa de Krasnodar Krai, que está a leste da Crimeia, e também abriga o porto de Novorossiysk, onde a Rússia agora mantém a maior parte da frota do Mar Negro depois que fugiu de Sebastopol. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou o segundo ataque, que também usou o Telegram para divulgar fotos dos incêndios e da fumaça, que cobre uma das principais refinarias e centros de exportação da Rússia. A refinaria de petróleo de Tuapse, no território de Krasnodar, foi atingida novamente. Um ataque ao parque de tanques foi registrado, seguido por um incêndio no território da instalação, confirmou o Estado-Maior da Ucrânia. Foi acrescentado um detalhe extra que passou despercebido, que é o fato de que os drones da Ucrânia também atingiram um depósito de petróleo na Crimeia ocupada. O depósito de petróleo de Fardivka arde intensamente, assim como a refinaria que provavelmente forneceu o petróleo. Ambos os ataques dificultam levar combustível às tropas na Ucrânia continental. Mais detalhes vêm da United 24 Media. Diz que os moradores locais já estão enviando fotos, vídeos e relatos para veículos independentes como a Astra. O relato é sempre o mesmo: grandes incêndios, nuvens densas de fumaça e vários tanques de combustível em Tuapse queimando após um ataque de drones para o qual a Rússia não estava preparada. Incêndios em Tuapse continuam se espalhando. Até 10 reservatórios da instalação foram atingidos por um incêndio em uma refinaria com capacidade anual de 12 milhões de toneladas de petróleo. Este local produz diesel conforme padrões Euro 5, tornando Tuapse o principal centro de exportação de petróleo da Rússia no Mar Negro. Também produz óleos combustíveis, combustível de aviação, gasolina e outros derivados de petróleo, de que os militares russos no continente precisam para seus ataques às posições ucranianas. Em resumo, Tuapse é vital para a Rússia. A Ucrânia sabe disso e, por isso, já atacou essa instalação 9 vezes desde que Putin iniciou sua invasão em 2022. Um desses ataques ocorreu dias antes do ataque recente à refinaria. O dia 19 de abril não foi isolado, mas parte de um típico ataque duplo ucraniano. É esse tipo de conteúdo que cobrimos no The Military Show. A gente te mostra o quadro completo, não só as manchetes. Se você está recebendo o tipo de análise que precisa com a gente, lembre-se de se inscrever no The Military Show. A Rússia ficará furiosa com o ataque a Tuapse em 19 de abril. 3 dias antes, ela enfrentou outro ataque ucraniano na mesma instalação. Tanques de combustível pegaram fogo e várias explosões foram registradas durante esse ataque, que foi grande o suficiente para forçar as autoridades do aeroporto de Krasnodar a implementar restrições temporárias de voo. O Kiev Post revela que esse ataque inicial causou um incêndio tão grande que foi necessário mais de 150 bombeiros e outros profissionais de emergência para apagar as chamas. As reações dos bombeiros em 19 de abril teriam sido impagáveis.
Quando acharam ter controlado o incêndio causado pela Ucrânia, o zumbido dos drones mostrou que teriam que recomeçar. Tuapse é alvo, e a Ucrânia deve atacar repetidamente até Putin perceber que usar o centro de exportação de petróleo do Mar Negro não é opção. O ataque a Tuapse mostra que a Ucrânia aprofunda sua estratégia de expulsar a Rússia do Mar Negro e pressionar seu setor de petróleo. Os drones ucranianos precisaram passar pela Crimeia ou arredores para chegar a Tuapse, o que era inevitável. O ideal seria que os radares russos detectassem os drones e as defesas aéreas os derrubassem. Mas isso não está acontecendo. Os drones da Ucrânia estão tanto atingindo a Crimeia quanto passando direto por ela, o que é um sinal de que estão surgindo grandes falhas nas defesas de Putin na península. Quanto ao petróleo, a Ucrânia vem atingindo o setor petrolífero russo há meses. A Ucrânia aumentou os ataques desde o fim de março, possivelmente porque os Estados Unidos suspenderam temporariamente as sanções ao petróleo russo após a confusão no Estreito de Hormuz. A Ucrânia reagiu à pausa nas sanções com semanas de ataques que incendiaram centros de exportação e refinarias russas. O objetivo é duplo. Segundo Kirilo Budanov, chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, o país busca mostrar que ainda tem muitas cartas para jogar, enquanto as negociações de paz seguem. A Rússia tenta impor a ideia de que a Ucrânia está esgotada. Isso é difícil quando seus navios afundam, radares são destruídos e a infraestrutura de petróleo pega fogo por ataques de drones ucranianos. A Ucrânia também quer evitar que a Rússia lucre nem de perto tanto quanto Putin quer lucrar, após a alta nos preços do petróleo, causada pela Operation Epic Fury no Irã. A Rússia deveria lucrar muito com o petróleo agora. O bloqueio do Estreito de Hormuz levou o petróleo Urais da Rússia a ser negociado a preços próximos de $100 por barril há poucas semanas. Ataques como os de Tuapse têm dado certo para a Ucrânia. Segundo a nova voz da Ucrânia, incêndios em terminais e refinarias de petróleo na Rússia causam perda diária de $100 milhões em receitas do petróleo para a Rússia. Essa é toda a receita que Putin esperava poder tributar para gerar mais dinheiro para sua máquina de guerra. Agora, a Rússia enfrenta um déficit mensal de $3 bilhões em receitas de petróleo, que persistirá enquanto a Ucrânia mantiver o nível recente de ataques ao petróleo russo. Mas vamos voltar à Crimeia e ao Mar Negro. Mais cedo, dissemos que os eventos de 19 de abril integravam uma campanha ucraniana maior para forçar a desocupação da península da Crimeia. A Ucrânia percebeu que não pode atacar a península por terra, pois suas tropas seriam alvos fáceis de bombardeios. Por isso, aposta em uma estratégia de longo prazo. Ao enfraquecer as defesas russas na Crimeia e no Mar Negro, a Ucrânia está tornando a península da Crimeia insuportável para muitos russos que foram para o território ocupado. Observamos uma mudança na forma como russos e soldados tratam a Crimeia após a invasão da Ucrânia por Putin. Nos primeiros anos da guerra, a Crimeia era considerada um refúgio seguro em comparação ao território continental da Ucrânia, onde ocorriam os principais combates. A península estava fora do alcance dos mísseis e drones ucranianos, que já causavam impacto no Mar Negro naquele momento da guerra. Com o tempo, começaríamos a ver do que elas eram capazes na própria Crimeia. Mesmo em janeiro de 2024, o Business Insider noticiava sobre pelotões russos abandonando a linha de frente e tentando fugir para a Crimeia. A percepção média dos russos sobre a Crimeia era de que ela era segura. Agora, nem tanto. Pouco mais de um ano depois, a Crimeia passou de refúgio a um local do qual russos fogem. Um relatório de abril de 2025 da Emasia Ukraine revelou que o grupo de partisanos ucraniano Artesh descobriu que oficiais russos e suas famílias fugiam em massa da península anexada. O pânico dominava os oficiais superiores da frota do Mar Negro, que tentavam sair rapidamente. O soldado comum na Crimeia foi deixado para trás. Todas as licenças do exército russo, exceto para oficiais superiores, foram canceladas, e patrulhas vigiavam as ruas contra desertores e sabotadores. O refúgio seguro virou zona de perigo devido à campanha da Ucrânia contra as forças de ocupação na Crimeia. Se não houver invasão terrestre, a Ucrânia vai desgastar as defesas que Putin colocou na Crimeia até o fim. Nesse processo, mostrará aos que vivem na península, soldados russos ou civis, que devem sair rapidamente. Os marinheiros que tiveram TEPT ao ver 2 navios de desembarque destruídos são só o começo. E a Rússia está piorando tudo. Um êxodo em massa pode ocorrer na Crimeia, pois a Rússia deve agravar os problemas causados pela Ucrânia ao forçar a mobilização dos moradores locais. É o que afirma Dmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha ucraniana.
Falando à TSN English em 23 de março, ele comentou que as forças de defesa do sul da Rússia vão começar a envolver crimeanos mobilizados em operações de combate direto contra a Ucrânia a partir de 1º de abril. Isso não é novidade, diz Pletenchuk, apontando que já existem centenas de baixas crimeanas na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quanto à mobilização direta para as forças armadas, bem, isso é totalmente esperado. Se já está acontecendo nas partes ocupadas de Zaporizhia e Kherson, então por que não pode acontecer também na Crimeia? Acrescenta Pletenchuk. Vamos deixar isso claro. A Ucrânia já transformou a Crimeia de um refúgio seguro em uma zona de perigo para a Rússia. Agora, Putin está redobrando a aposta ao forçar a mobilização de pessoas que haviam emigrado da Rússia para ajudar o Kremlin a solidificar seu controle ilegal sobre a península da Crimeia. O que Putin acha que vai ser o resultado disso? Logo, não serão apenas os oficiais tentando se afastar o máximo possível da Crimeia. Cidadãos e reservistas vão querer sair o quanto antes. E aqueles que não saírem vão acabar na Ucrânia, onde inevitavelmente serão destruídos depois de chegarem à linha de frente. O ponto é simples: menos russos na Crimeia enfraquece o controle de Putin sobre a península. A Ucrânia está aproveitando esse fato ao transformar a Crimeia em uma zona cinzenta dentro da guerra na Ucrânia. O que deveria ser uma fonte de força para a Rússia acabou se tornando uma das maiores fraquezas de Putin, uma vulnerabilidade estratégica que está totalmente ao alcance da nova geração de drones e mísseis da Ucrânia, e que simplesmente vai ser atacada repetidas vezes. A ponte da Crimeia, que conecta a Crimeia à Rússia, demonstrou vulnerabilidade após ataques ucranianos. A frota do Mar Negro tem pouca influência na região. Sistemas de defesa aérea, instalações de petróleo e instalações militares russas são destruídos semanalmente na Crimeia. O que antes era a base para todas as operações russas no sul, virou um peso para os recursos de Putin. A New Eastern Europe afirma que a Rússia mantém cerca de 150 mil soldados na Crimeia. Eles aguardam um ataque terrestre que não virá da Ucrânia e não podem ir ao continente porque seus navios estão sendo destruídos. São inúteis. Uma força terrestre defensiva incapaz de deter drones e mísseis. Agora a Rússia está lidando com um dilema em Crimeia. Tem coisas demais na península para defender, e não tem recursos suficientes do tipo que precisa para proteger os alvos mais valiosos da região. A Ucrânia enfraqueceu as defesas aéreas, criando corredores seguros para ataques como os de 19 de abril. Se a Rússia enviar mais defesas para a Crimeia, enfraquece suas forças no continente. Se as defesas permanecerem na Ucrânia, a Crimeia ficará mais vulnerável a cada ataque de drone. Essa é a genialidade da estratégia ucraniana no Mar Negro. Sem tropas, enfraqueceu o controle de Putin sobre Crimeia e Mar Negro. A libertação não precisa envolver tropas invadindo defesas. Pode resultar de uma campanha consistente que expulsa quem ocupou o território. Ataques de longo alcance da Ucrânia já expulsaram a maior parte da frota do Mar Negro da área que leva seu nome. Na Crimeia, ataques a portos, instalações militares e incêndios em depósitos de petróleo visíveis do território russo continental enviam uma mensagem: saiam enquanto podem, a Ucrânia não vai parar. Com a mobilização próxima, Putin pode perceber que mais russos passem a dar ouvidos a essa mensagem do que imaginava. A campanha ucraniana de desocupação não acaba na Crimeia. No continente, especialmente no sul, a Ucrânia liberta seu território de modo mais tradicional. Os drones de longo alcance da Ucrânia acenderam o fósforo. Agora o inferno arde na Rússia. Nunca antes na história o petróleo da Rússia queimou tanto assim. Nem chega perto. Ataque após ataque, a Ucrânia desencadeou uma enorme tempestade de fogo que a Rússia não consegue apagar. Ativos vitais foram reduzidos a cinzas. A Ucrânia conseguiu o inacreditável. Quanto à Rússia, agora ela enfrenta um futuro em que seu petróleo não pode mais ser a tábua de salvação de antes. Primeiro, vamos para a noite de 18 de abril. Nessa data, a Ucrânia lançou enxames de drones no território russo. Todos tinham um tipo de alvo: a infraestrutura de petróleo que tem mantido a Rússia viva. Enquanto a invasão de Putin à Ucrânia entra em seu 5º ano, nada estava salvo da Ucrânia naquela noite. Na região de Samara, 2 refinarias russas foram atingidas por drones explosivos. Sanções que a Ucrânia impõe para ampliar os danos causados pelas sanções tradicionais à Rússia. Syzran e Novokuvichevsk estão em chamas, com incêndios relatados em ambos os locais e mais a oeste, em Leningrado. Drones ucranianos atingiram o terminal de petróleo RPK Vysotsky Lukoil, 2 importante para a Rússia exportar petróleo por seus portos no Mar Báltico. Por fim, Krasnodar enfrentou drones ucranianos, avançando rumo à estação de bombeamento de petróleo de Tikhoretsky.
As defesas aéreas russas em Krasnodar falharam e drones ucranianos obtiveram mais um acerto direto. O Ministério da Defesa da Rússia tem se mantido, sem surpresa, em silêncio sobre os ataques em todo o território russo realizados pela Ucrânia contra essas instalações de petróleo. Nem conseguiu dar a desculpa comum dos destroços de drones que ouvimos quando drones da Ucrânia causam tanto dano. O ministério apenas afirmou que suas defesas aéreas derrubaram 258 drones ucranianos na noite de 18 de abril, inclusive vários sobre as regiões que hoje estão em chamas. Quem sabe, talvez a Rússia realmente tenha derrubado alguns dos drones da Ucrânia, mas se fez isso, claramente não foi o suficiente para impedir a Ucrânia de avançar. O Estado-Maior da Ucrânia anunciou no Telegram ataques bem-sucedidos e afirmou que a Rússia não pode negá-los. Todas as instalações participam do fornecimento de suprimentos às Forças Armadas Russas, informou o Estado-Maior ao divulgar fotos dos ataques. Cada foto mostra o mesmo. Nuvens densas de fumaça preta subindo das instalações de petróleo russas atingidas por explosão e fogo. A Ucrânia avalia os danos e tenta confirmar o que foi atingido nas instalações. Sem dúvida, mais petróleo russo está sendo queimado, e é isso que Putin enfrenta agora. Esta série de ataques é o exemplo mais recente da campanha crescente que a Ucrânia lançou contra a Rússia. Essa campanha está criando sérios problemas para a Rússia, que vamos abordar em breve. Você não achou que a Ucrânia tivesse terminado com as refinarias e outras instalações de petróleo da Rússia em 18 de abril, achou? Além de atacar combustível e petróleo na Rússia, drones ucranianos também miraram nas forças de ocupação russas em Mariupol, sob controle da Rússia na maior parte da guerra. Drones de médio alcance da Ucrânia atingiram depósitos de lubrificantes e combustíveis essenciais às forças russas. Para tudo, da manutenção dos equipamentos ao uso de veículos nos ataques às posições ucranianas. É fácil ver a ligação aqui. A Ucrânia destrói as refinarias que produzem esses produtos dentro da Rússia e destrói os próprios produtos nos territórios ocupados. É um golpe duplo na estratégia terrestre da Rússia, deixando a infantaria sem acesso a combustível e lubrificantes por muito tempo. No setor de Mariupol, a Ucrânia ainda conseguiu encontrar tempo para atacar alvos não relacionados ao petróleo, em Mangush e Gravska, ambos na região de Donetsk. Drones ucranianos eliminaram unidades de reparo russas e repetiram a ação em Zaporizhia, atacando unidades no distrito de Tokmak. Estamos presenciando a Ucrânia se tornar uma potência em drones de longo alcance, rivalizando com a Rússia e superando a equipe de estrategistas de Putin. Em termos da importância estratégica dos alvos atingidos, a Rússia não se importa em atacar praticamente qualquer coisa na Ucrânia, especialmente se o que for atingido resultar em civis sendo aterrorizados. A Ucrânia é mais focada, atingindo repetidamente o petróleo russo na Rússia e enfraquecendo o exército de Putin nos territórios ocupados. Incêndios sem precedentes estão destruindo refinarias e terminais de petróleo por toda a Rússia. A Ucrânia tinha ainda mais na manga. Poucos dias depois, em 20 de abril, foi noticiado que a Ucrânia atingiu o terminal de petróleo de Tuapse, uma das principais artérias logísticas russas no Mar Negro. Foi o segundo ataque ucraniano ao porto em menos de uma semana, e causou outro grande incêndio, iniciado poucas horas após a Rússia apagar um fogo semelhante após o ataque de 16 de abril. Tuapse também possui uma refinaria de petróleo da Rússia, que processa até 240 mil barris por dia. Se você percebe um padrão, não está sozinho. A Ucrânia está tentando ativamente cobrir o máximo possível da Rússia com uma espécie de fumaça negra. Isso envia um recado ao povo de Putin. Seu presidente iniciou uma guerra que agora chega à sua porta. Há também um elemento de timing nos ataques da Ucrânia ao petróleo russo em 18 e 20 de abril. Em 18 de abril foi anunciado que o Departamento do Tesouro ampliou a pausa nas sanções dos Estados Unidos sobre o petróleo russo desde o início da invasão de Putin. Extensão ocorreu após pausa nas sanções dos Estados Unidos. Choques nos preços do petróleo ocorreram após o Irã bloquear o Estreito de Hormuz em resposta à Operação Epic Fury. Esta pausa nas sanções durará 30 dias e ocorreu 2 dias após o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmar que os Estados Unidos não prorrogariam a pausa. A Ucrânia provavelmente não gostou da notícia de que a Rússia pode vender petróleo sem restrições. Isso representa centenas de milhões, se não bilhões de dólares entrando na Rússia, que Putin pode taxar para financiar a guerra contra a Ucrânia. Pode-se argumentar que drones atacam a Rússia e refinarias queimam porque a Ucrânia quer tornar irrelevante a suspensão das sanções. Seus navios podem navegar, Putin, mas não adianta se o petróleo que deveriam levar não existe mais.
Ainda assim, neste ponto, você pode estar se perguntando se o que a Ucrânia conseguiu em 18 de abril, junto com o ataque de 20 de abril contra Tuapse, realmente significa que o petróleo russo está queimando como nunca antes. Os ataques ucranianos a refinarias não são novidade. Em 2025, vimos esse tipo de ataque escalar de forma intensa, resultando em um ano em que a Ucrânia realizou 120 ataques contra instalações energéticas russas, sendo 81 deles direcionados a refinarias de petróleo. Ao final do ano, a Rússia já havia perdido 13 bilhões de dólares devido a esse tipo de ataque. De fato, a estratégia não é nova, mas há uma peça faltando no quebra-cabeça mais recente que ainda não revelamos. Os 5 ataques citados são apenas os mais recentes da Ucrânia. Desde que os Estados Unidos anunciaram a primeira pausa nas sanções contra a Rússia em março, a Ucrânia tem atingido repetidamente o país, causando uma tempestade de fogo inédita para Putin. Isso muda tudo em relação ao tamanho e à escala dos ataques da Ucrânia. Mas antes de entrarmos nesse assunto, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Tem muito mais conteúdo, então inscreva-se se estiver gostando do canal. Em 18 de abril, vimos só a ponta do iceberg. Abaixo da superfície, há uma campanha devastadora de ataques ucranianos que destroem a indústria petrolífera da Rússia. Vamos ao Báltico. A Ucrânia destruir um terminal de petróleo em Leningrado é só uma amostra do caos que o país causou no oeste da Rússia no último mês. Até 31 de março, a BBC noticiava que a Ucrânia atacou repetidamente 3 instalações petrolíferas na região de Leningrado, incluindo a refinaria Karish, e nos portos vitais da Rússia no Mar Negro, Ustruga e Primorsk. Esses portos respondem por 42% das exportações de petróleo da Rússia, segundo a reportagem. E ambos tiveram danos na infraestrutura, com tanques incendiados. 8 tanques em cada porto foram incendiados em Primorsk e Uzluga, após ataques ucranianos em março, fechando os portos enquanto autoridades lidavam com os danos. Os ataques da Ucrânia atingiram uma escala tão grande que o presidente Volodymyr Zelensky posteriormente relatou que alguns dos aliados do país pediram para que a Ucrânia diminuísse a intensidade. Zelensky não revelou quem fez o pedido, que provavelmente ocorreu como resultado do aumento dos preços do petróleo devido à situação no Estreito de Hormuz. O dia 18 de abril mostra que a Ucrânia não vai parar por ninguém. Não vai permitir que uma situação que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância a distraia de prejudicar a Rússia de todas as formas possíveis. A Ucrânia não permitirá que a Rússia se beneficie de sanções suspensas e preços mais altos do petróleo. O analista Boris Arnstein já chamou as ações da Ucrânia na região de Leningrado de maior ameaça às exportações de petróleo russo desde o início da guerra. Esse é o ponto. Se o Ocidente não agir com sanções suficientes contra a Rússia e os Estados Unidos pausarem as suas, a Ucrânia vai agir por conta própria. Ela vem fazendo exatamente isso desde meados de março. O que ocorreu em 18 de abril foi só parte da campanha de bombardeio estratégico que a Ucrânia mantém com seu amplo suprimento de drones de longo alcance. Os ataques seguem. Já citamos Tuapse, atingida 2 vezes pela Ucrânia na semana passada. Em 5 de abril, a Ucrânia atingiu uma refinaria da Lukoil em Kostovo e depois atacou um terminal de petróleo em Leningrado. Isso é uma tempestade de fogo ucraniana, uma chuva contínua de drones que a Rússia não consegue interceptar, causando grandes incêndios pelo território de Putin. Quando falamos que a Rússia queima como nunca, é sobre isso. Em 18 de abril, a Ucrânia apenas aumentou o fogo que ameaça destruir a principal indústria que sustenta a máquina de guerra de Putin na Ucrânia. A resposta da Rússia a isso certamente não será positiva, não é? Apesar das negações habituais e de afirmar que abate todos os drones enviados pela Ucrânia, a Rússia está em pânico, como deveria. Os ataques da Ucrânia estão tendo um impacto enorme, transformando um problema já grave em uma catástrofe para o exército e para a economia da Rússia. Já vamos voltar a falar dos dois em um minuto. Primeiro, vamos falar do pânico da Rússia. Vozes dentro do Kremlin já estão tentando alertar Putin de que a Ucrânia está avançando na corrida dos drones de longo alcance. O ex-ministro da Defesa e agora chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, é uma dessas vozes. Ele diz que o avanço dos drones ucranianos tornou impossível garantir a segurança de qualquer região da Rússia contra ataques. Os drones ucranianos conseguem percorrer centenas ou até mais de 1000 milhas até seu destino. E a Ucrânia está construindo esses drones em volumes tão altos que sempre pode tentar novamente, se um de seus ataques não for bem sucedido. A Ucrânia agora está em um ponto em que está lançando mais ataques transfronteiriços contra a Rússia do que a Rússia está lançando contra a Ucrânia. Em março, a Ucrânia superou a Rússia por quase 900 drones.
Um número insano de 7.347 drones ucranianos entrou no território russo e, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, foram abatidos em março. Refinarias e depósitos em chamas mostram que a Ucrânia reverteu a situação em uma área onde a Rússia antes tinha vantagem. Ataques em larga escala agora são essenciais para a estratégia da Ucrânia. Quanto ao Kremlin, ele sabe que não pode fazer muito para impedir a Ucrânia. É nesse momento que o pânico surge. Qualquer ameaça à Ucrânia para impedir o uso de drones próprios será inútil. Os porta-vozes de Putin alertaram os parceiros europeus da Ucrânia. Se ninguém impedir ataques ucranianos ao petróleo russo, a Rússia focará sua atenção na Europa. As intenções reais da Rússia não estão claras. Alega-se apenas que haverá consequências imprevisíveis. Assumindo que Putin siga seu padrão habitual, isso não significa nada de relevante, mas ele continuará enviando drones e navios para o território da OTAN. O ex-presidente russo e conhecido bajulador de Putin, Dmitry Medvedev, afirmou que a Rússia já tem uma lista de possíveis alvos militares na Europa, especialmente nos países com acordos de produção conjunta com a Ucrânia. Nenhuma dessas ameaças causa o impacto desejado pela Rússia. Parceiros europeus da Ucrânia sabem que a Rússia tem uma lista de alvos, e eles também têm uma lista de alvos russos. Essas ameaças são tão impotentes quanto mal disfarçadas. A Rússia entende que nada do que diga ou faça impedirá a Ucrânia de enviar mais drones ao seu território. Putin colhe o que plantou após mais de 4 anos aterrorizando a Ucrânia com drones Shahed e mísseis. Agora que a Rússia sente o próprio veneno, Putin reclama, ameaça, mas não está conseguindo fazer nada. Isso já é humilhante para a Rússia, que não consegue deter os drones ucranianos, mesmo tendo um dos exércitos mais poderosos do mundo. Um certo tigre se revelou um tigre de papel. A Rússia não está nada satisfeita com isso. Enquanto o Kremlin tenta frear a Ucrânia indiretamente, pressionando os parceiros europeus da Ucrânia, também enfrenta as consequências dos ataques ucranianos ao petróleo russo. Primeiro, há a questão do dinheiro. Em relatório de 18 de abril, que coincidiu com o quarteto de ataques que provocou um incêndio maior na Rússia, a UKR Informe revelou que a Ucrânia reduziu à força os embarques russos de petróleo em cerca de 880 mil barris diários. Isso soma 100 milhões de dólares, sendo arrancados do cofre de guerra russo todos os dias. Esse número deve crescer, já que a Ucrânia atinge mais refinarias e terminais de petróleo. Segundo Zelensky, em março a Ucrânia causou ao menos 2,3 bilhões de dólares em prejuízos ao setor petrolífero russo. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, a Rússia perderá 27,6 bilhões de dólares até o fim de 2026, o dobro das perdas com ataques ucranianos em 2025. Se a Ucrânia mantiver a média de 100 milhões de dólares americanos em prejuízos diários desde o fim de março, o dano econômico para a Rússia pode ser ainda maior. A Rússia precisa redirecionar embarques de petróleo pelo país, afetando também o setor militar. Atrasos ocorrem em toda parte. Petróleo e combustível que já deveriam ter chegado à Ucrânia ocupada estão retidos, enquanto a Rússia busca locais seguros para armazenamento e transporte. O sistema logístico de petróleo do inimigo está perdendo capacidade de garantir exportações contínuas, e isso já afeta o campo de batalha. Menos recursos ao inimigo geram mais oportunidades para nossas unidades, disseram as forças ucranianas de sistemas não tripulados no Telegram. Aliás, Tuapse é um dos locais para onde a Rússia tenta redirecionar seu petróleo. O ataque ucraniano ao porto em 20 de abril agora faz ainda mais sentido. Por fim, há um problema pouco divulgado que os incêndios e explosões provocados pela Ucrânia por toda a Rússia causa a Putin. Segundo o portal ucraniano O Boss, autoridades das regiões atacadas pela Ucrânia agora recorrem ao Kremlin para reforçar suas defesas aéreas. Essa é uma resposta lógica. Segundo Alexander Drozdenko, governador de Leningrado, recursos já foram destinados ao Distrito Militar de Leningrado para esse objetivo. O problema dessa solução é que a Rússia não possui muitos sistemas de defesa aérea para se proteger dos drones ucranianos. Desde o início da invasão de Putin, o Minfin afirma que a Rússia perdeu 1.350 sistemas de defesa aérea até 21 de abril. Esse é um número impressionantemente grande de sistemas, muitos dos quais estão sendo destruídos justamente pelos drones, que deveriam estar abatendo do céu. Pior para a Rússia, com drones de médio alcance, a Ucrânia passou a atacar territórios ocupados com mais frequência, e as defesas aéreas russas dentro da Ucrânia estão em chamas. Das 1.530 ofensivas ucranianas lançadas na Rússia e nos territórios ocupados entre junho de 2025 e março de 2026, 492 destruíram partes da infraestrutura de defesa aérea russa.
Isso coloca a Rússia em uma posição em que ela precisa de mais sistemas de defesa aérea, justamente no momento em que não os possui. Outra camada da campanha ucraniana contra o petróleo russo surgiu. A Ucrânia sabia que a Rússia reagiria instalando defesas aéreas em refinarias e terminais de petróleo, o que faz sentido. Essas defesas aéreas precisam ser deslocadas de algum lugar, pois a Rússia não tem mais sistemas em estoque. Elas serão removidas dos territórios ocupados e de outros alvos militares na Rússia. Putin pode salvar parte do petróleo com essa medida, mas deixará outros alvos vulneráveis. É uma situação de perde-perde para a Rússia. Com incêndios persistentes e mais drones chegando, a Rússia se limita a ameaças e à reorganização de defesas aéreas já frágeis, após 4 anos de ataques ucranianos. A Rússia ainda não encontrou solução para os novos desafios impostos pela Ucrânia em 2026, e é provável que em breve haja mais notícias de ataques a instalações de petróleo russas, enquanto a Ucrânia mantém uma campanha que esgota a Rússia. Vamos dar mais uns 2 dias. Enquanto espera nosso próximo relatório sobre os ataques de longo alcance da Ucrânia, explore mais sobre o pânico que domina o Kremlin agora. Se você dissesse a qualquer pessoa que assistiu às primeiras horas caóticas da invasão em grande escala da Rússia que a Ucrânia ainda estaria lutando mais de 4 anos depois, quase ninguém acreditaria em você. Mas aqui estamos nós. Não só a Ucrânia ainda está de pé no início de março de 2026, mas pela maioria dos indicadores mensuráveis, está em uma posição operacional mais forte do que estava em 2025. Existem algumas razões diferentes para isso, todas girando em torno do facto de que a Ucrânia conseguiu desenvolver armas e táticas mais eficazes ao longo da guerra, enquanto a Rússia permaneceu firmemente presa aos métodos antigos. Na verdade, houve uma reviravolta tão grande que não só a Ucrânia rompeu a linha de frente da Rússia, como a Rússia parece não conseguir impedir seu avanço. O segredo para a Ucrânia é atingi-los onde realmente dói. Vamos começar com uma visão mais ampla apresentada por Bill Grodo, o financista e ativista anticorrupção, que se tornou uma das vozes mais incisivas sobre as dimensões económicas da guerra da Rússia. O argumento dele é duplo. Por um lado, a Rússia cometeu enormes erros táticos, que já abordamos extensivamente ao longo dos 4 anos de guerra. O outro argumento é que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky não vai mais esperar que os governos ocidentais pressionem economicamente a Rússia. A Ucrânia está fazendo isso diretamente. Com ataques a refinarias de petróleo russas e ataques aos chamados navios da frota sombra, que Moscou usa para contornar as sanções, a Ucrânia conseguiu atingir a Rússia onde mais dói, direto no bolso. Cada refinaria fora de operação, cada petroleiro desativado, é um golpe na fonte de receita que sustenta a máquina de guerra da Rússia. Vamos olhar os números. De acordo com a Carnegie Endowment, a Ucrânia eliminou cerca de 38% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. No entanto, essa mesma análise sugere que a Rússia perdeu, na prática, apenas cerca de 69% de sua capacidade líquida de exportação de combustível, devido a uma margem de produção excedente. Isso foi feito ao longo de 120 ataques durante 2025, a maioria dos quais conseguiu causar algum dano à infraestrutura petrolífera russa. Os ataques culminaram em 2026, com 40 investidas ao longo de janeiro e fevereiro, atingindo pelo menos 13 alvos vitais. Isso incluiu um ataque à refinaria de petróleo de Volgogrado, que paralisou 40% da sua capacidade de produção. Essa instalação representava cerca de 5% das exportações de combustível antes da guerra, permitindo que a Ucrânia avançasse em seu objetivo de privar a Rússia dos recursos que sustentam seus esforços. Agora, tudo isso se deve em grande parte à capacidade da Ucrânia de atingir novos alvos, uma habilidade que se expandiu dramaticamente desde os primeiros meses da guerra. Naquela época, ela dependia totalmente das limitações de alcance das armas fornecidas pelo Ocidente. Em 2025 e 2026, essa expansão é simbolizada pelo Firepoint. A empresa privada de defesa com sede em Kiev, fundada em meados de 2022 por um grupo de engenheiros, arquitetos e designers de jogos, começou em oficinas improvisadas e cresceu para mais de 2.000 funcionários, operando em várias instalações de produção ocultas em Kiev e arredores. Em particular, o drone FP-1 merece um momento de atenção especial. O drone de ataque unidirecional, o OWA, é o cavalo de batalha que tem causado mais danos, com um alcance de aproximadamente 1000 km.
Com uma ogiva de mais de 27 kg, dependendo da configuração, e um design otimizado para modularidade, facilidade de montagem e resistência à guerra eletrónica, o FP-1 foi creditado por realizar mais de 60% dos ataques ucranianos em profundidade dentro do território russo. Isso significa que a maioria dos ataques a depósitos de munição russos, refinarias de petróleo e centros de comando militar, que ganharam destaque internacional no último ano, foram realizados por essa única plataforma produzida nacionalmente. O FP2 foi o próximo passo. Ele é mais potente, com uma carga útil maior, mas alcance menor, projetado para atingir estruturas fortificadas. O alcance reduzido de 210 km indica que o drone foi feito para destruir centros de comando ou barrar o avanço russo na Ucrânia. Mas no início de 2026, o cofundador e principal projetista da Firepoint, Dennis Schlitterman, sugeriu que a plataforma deveria passar por uma atualização para acomodar uma ogiva de 44 kg, aumentando assim sua eficácia. Acima do FP1 e do FP2 em capacidade está o FP5 Flamingo. Este é o míssil de cruzeiro da Firepoint, que transporta uma ogiva de 1.150 kg por uma distância de até 3.000 km. Sua fuselagem é construída usando enrolamento de fibra de vidro transparente ao radar, uma técnica normalmente reservada para mísseis balísticos, o que ajuda a evitar a detecção por radar durante o voo. A produção começou a aumentar em meados de 2025, com a meta de atingir 210 unidades por mês até o outono. Mais importante ainda, o Flamingo já foi utilizado, com fontes ucranianas confirmando ataques ao campo de testes Kapustin Yar na Rússia em janeiro de 2026. Em uma operação separada, o míssil atingiu uma fábrica de produção de mísseis Iskander dentro da Rússia. Míssil de cruzeiro ucraniano atinge fábricas que produzem mísseis usados pela Rússia contra cidades da Ucrânia. O que nos leva ao auge da ambição da Firepoint, o FP9. Este é um míssil balístico de curto alcance, com alcance de cerca de 800 km, ogiva de 770 kg e velocidade terminal de aproximadamente 6,5 Mach. Para comparação, o míssil balístico Iskander da Rússia, o sistema que causou enormes danos à infraestrutura ucraniana durante a guerra, atinge seu alvo a cerca de 1/3 dessa velocidade. Na prática, isso faz com que sistemas de defesa aérea tenham menos tempo de interceptação do que teriam contra um Iskander. E considerando como a Rússia tem perdido lentamente sistemas S-400 ao longo da guerra, uma implantação em larga escala dos FP9 poderia acelerar a capacidade da Ucrânia de impor sanções econômicas por meio de mísseis. Durante tudo isso, pode-se argumentar que o fator mais importante é que todo o programa de armamentos existe completamente separado da OTAN e das restrições ocidentais. Os mísseis ATACMS dos Estados Unidos alcançam cerca de 190 milhas, sendo limitados para evitar ataques em áreas profundas da Rússia. Então, tudo o que atingiu Moscou ou teve como alvo a infraestrutura no interior da Rússia foi produzido domesticamente. Se o FP9 alcançar produção em larga escala, ele pode ameaçar Moscou ou São Petersburgo. Além das próprias armas, a Ucrânia também começou a abordar um problema sistêmico que reduziu a eficácia de sua campanha de drones desde o início da guerra. Em 10 de março, o ministro da Defesa Mikhailo Fedorov, que foi nomeado para o cargo em janeiro de 2026, especificamente para acelerar a vantagem tecnológica da Ucrânia, assinou uma ordem formal para reestruturar a forma como o país adquire drones. O sistema antigo era baseado em relacionamentos, processos opacos de formação de demanda e fatores que analistas militares descreveram claramente como riscos de corrupção. O resultado era que os soldados ucranianos na linha de frente recebiam regularmente drones que não funcionavam como anunciado e então precisavam modificá-los e consertá-los manualmente nas trincheiras. O novo sistema é muito mais direto. As unidades militares enviam solicitações com base em suas necessidades. O Estado-Maior então compila uma lista de compras, contendo apenas as especificações técnicas dos equipamentos necessários. O mais importante é que a lista não contém nomes de marcas nem fabricantes específicos. 5 sistemas digitais de dados de campo de batalha decidem quais produtos serão adquiridos. E-Point, que acompanha a eficácia real do equipamento em combate no campo, DotChain e Brave One Market, que registram o que as unidades estão comprando de forma independente, refletindo a demanda real no terreno. E Delta e Mission Control, que fornecem matrizes de sincronização e análises de aplicação em combate. Se um drone não voa ou não acerta os alvos, o sistema simplesmente elimina toda a demanda por ele. A decisão de aquisição é tomada com base em dados, não por quem tem os contatos certos no Ministério. A alocação do orçamento também mudou.
Sob a nova estrutura, 80% dos fundos de aquisição vão exclusivamente para sistemas que demonstraram eficácia por meio de dados do campo de batalha. Os 20% restantes são reservados para inovação, como novos sistemas sendo testados em condições de combate ou sem exigir toda a burocracia que existe no sistema ocidental. Fedorov descreveu esses 20% como um mecanismo para testes rápidos de novas tecnologias sem burocracia desnecessária. Na prática, isso significa que a Ucrânia pode testar em grande escala um novo modelo de drone em poucas semanas após seu surgimento, em vez de esperar meses até que o processo de certificação seja concluído. Além disso, há a escala da indústria de defesa da Ucrânia, que foi praticamente transformada. No início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022, a Ucrânia tinha 7 fabricantes de drones. Agora são mais de 500. As empresas de guerra eletrónica cresceram de 2 para mais de 200 fabricantes privados de mísseis não existiam. Agora já são mais de 20. Empresas de veículos terrestres não tripulados cresceram de 0 para mais de 100. Esse nível de crescimento é algo que não foi visto no século XXI e permitiu que a Ucrânia acompanhasse a Rússia em termos de inovação em drones. No campo de batalha eletrónico, a Ucrânia também avançou para tentar conter a vantagem numérica da Rússia, especialmente em relação aos drones. Agora entram em cena as armas a laser. Imagens compartilhadas em canais russos do Telegram, o que por si só já diz muito, parecem mostrar uma arma de energia dirigida ucraniana desativando um drone FPV guiado por fibra óptica. O drone em questão é o que os soldados de ambos os lados chamam de Garçom, ou drone de emboscada, que pousa ao lado de uma estrada em modo de baixo consumo, espera por um veículo inimigo, depois ativa e ataca. Os drones Garçom de fibra óptica são guiados por um cabo físico que se desenrola durante o voo. Como não usam sinais de rádio, são praticamente imunes à interferência eletrónica, por isso tornaram-se uma das ameaças mais perigosas na linha de frente. A Ucrânia também tem sua versão do drone de fibra óptica com resultados similares, mas pode-se dizer que a Rússia avançou primeiro e usa isso de forma eficaz para impedir que a Ucrânia posicione tropas perto da linha de frente. Mas a nova arma de energia pode virar essa vantagem de cabeça para baixo. As imagens mostram um feixe de luz concentrado seguindo ao longo do cabo de fibra óptica que liga o drone ao seu operador, após o que o drone perde o controle e desliga. Isso é muito provavelmente o hipotético sistema a laser Sunray, um protótipo demonstrado para o Atlântico em fevereiro, descrito como do tamanho de um porta-malas de carro e capaz de queimar pequenos drones no céu em questão de segundos. Seki Bezgresnov, um conselheiro do Ministério da Defesa e especialista em tecnologia de rádio militar, respondeu às alegações russas de que as imagens são reais, com seu sarcasmo característico. Os russos dizem que encontramos uma maneira de combater a fibra óptica. Com esse negócio também escaneamos cérebros e abduzimos pessoas, afirmou Bezgresnov. Mas os operadores de drones russos flagrados em vídeo não acharam graça. O contra-almirante aposentado Mark Montgomery disse a repórteres antes dessas imagens que a Ucrânia pode usar lasers de combate em 1 a 2 anos. Compare com o tempo médio de aquisição, que passa de 6 anos, enquanto os sistemas de laser anti-drone dos Estados Unidos estão em desenvolvimento ativo desde 2022. É claro que, com a corrida contra drones se intensificando e eles substituindo tropas humanas no campo de batalha, a primeira nação a criar uma arma eficaz e barata pode obter grande vantagem. Por isso, a perspectiva de uma arma a laser é tão única. Por usar eletricidade, o custo por disparo da arma seria muito menor que o de construir o drone inimigo. Isso vai contra a economia atual da guerra de drones, onde um míssil ou drone relativamente caro é usado para interceptar drones inimigos mais baratos, o que poderia basicamente virar de cabeça para baixo o próprio conceito de drones. Mas a Ucrânia usou esse impulso ao máximo. No terreno, o panorama do campo de batalha ao longo de fevereiro de 2026 sugere que a Ucrânia está, pelo menos segundo a própria avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, em uma posição melhor do que no início de 2026. Agora, se você quiser saber exatamente como isso aconteceu, não deixe de se inscrever no programa militar. Nós postamos conteúdo diário que acompanha de perto tudo relacionado à guerra. Resumindo, a Rússia não atingiu vários de seus objetivos para o inverno. As tropas russas começaram a avançar relativamente rápido nos eixos de Gulipole e Oleksandrivska no final de outubro e início de novembro de 2025. O comando russo provavelmente esperava que esses avanços apoiassem as operações perto de Orikhiv, permitindo que as forças se aproximassem da cidade pelo leste e oeste e avançassem para Zaporizhia.
Essa manobra permitiria às tropas russas contornar as linhas defensivas fortificadas de leste a oeste em Zaporíjia, evitando ataques frontais pelo sul. Lembre-se, Zaporíjia era basicamente um dos últimos bastiões da resistência da Ucrânia na região, especialmente depois que a Rússia conseguiu uma vitória pírrica em Pokrovsk após 2 anos de combates lá. O plano tinha uma certa lógica. No início de dezembro de 2025, o ISW avaliou que uma ruptura tática ao norte e nordeste de Huliapole poderia permitir que as forças russas alcançassem ganhos operacionais. Então, em 29 de dezembro de 2025, o comando russo anunciou planos para ligar os eixos Orikhiv e Hulipol a fim de avançar em direção a Zaporíjia. Além disso, o objetivo final parecia ser o cinturão de fortalezas da Ucrânia, que é o corredor fortemente fortificado de cidades no Oblast de Donetsk, incluindo Druskivka, Sloviansk e Kramatorsk, onde a Rússia vem se posicionando para atacar como ponto central de sua campanha da primavera-verão de 2026. Mas é aqui que as coisas começaram a dar errado. Veja, a campanha de mísseis e drones da Rússia no inverno de 2025 a 2026 contra a infraestrutura energética da Ucrânia não conseguiu atingir nenhum de seus objetivos estratégicos pretendidos. Apesar dos danos à rede elétrica e meses de dificuldades para civis, as forças russas não conseguiram cortar a energia perto da linha de frente, nem impedir o crescimento da base industrial de defesa da Ucrânia na região. A conselheira do Ministério da Defesa da Ucrânia, Hanna Gvozdia, afirmou em 19 de fevereiro que a produção aumentou 50 vezes desde 2022 e atingiu um valor estimado de 50 bilhões de dólares. A Rússia mirou na infraestrutura destinada a impedir a produção de armas ucranianas e, mesmo assim, a produção de armas cresceu. No campo de batalha, as táticas russas foram prejudicadas. Moscou apostou em táticas de infiltração e ações ofensivas com forças motorizadas leves, o que, em teoria, significa perder menos equipamentos blindados, mas muitas pessoas. Mas no final de dezembro de 2025 já havia uma desaceleração, porque as forças russas haviam sofrido perdas muito pesadas nos meses anteriores. O modelo de infiltração funcionou quando a infantaria russa conseguiu penetrar nas posições ucranianas, se agrupar e se consolidar. Mas as forças ucranianas impediram que os esquadrões de infiltração fossem seguidos por um avanço do restante das tropas russas, basicamente isolando-os no meio do território inimigo. Isso provavelmente privou as forças russas das posições ofensivas iniciais, das quais pretendiam lançar uma ofensiva de verão com o objetivo de alcançar Zaporíjia. Então, a contraofensiva da Ucrânia, lançada no final de janeiro, explorou exatamente essa falha. As forças ucranianas começaram a expulsar as forças russas do Oblast de Dnipropetrovsk e a minar os preparativos russos para uma ofensiva na primavera. A mudança repentina na linha de frente fez com que a Ucrânia libertasse mais de 150 milhas quadradas de território em menos de um mês, recuperando mais território do que perdeu entre o meio e o final do verão, pela primeira vez desde a contraofensiva do verão de 2023. As unidades específicas que estão sendo deslocadas mostram o quão sobrecarregada a Rússia realmente está. O comando militar russo teve que reposicionar unidades de elite das tropas aerotransportadas e da infantaria naval de Pokros e Dobropilia, no leste da Ucrânia, para a linha de frente sul, provavelmente para responder aos avanços ucranianos. Essas eram basicamente forças que mal conseguiram ocupar Pokros apenas alguns meses antes e também sofreram pesadas baixas. Por exemplo, o ISW não havia observado o 656º Regimento de Fuzileiros Motorizados operando no campo de batalha desde agosto de 2025. Isso indicava que o comando militar russo havia removido essa unidade antes, talvez mantendo-a na reserva para futuras operações ofensivas. A Rússia está tendo que usar sua reserva ofensiva da primavera na defesa antes do planejado. O fato de contra-ataques táticos ucranianos forçarem a Rússia a tomar decisões operacionais e estratégicas indica que as forças russas já estão sobrecarregadas, mesmo se preparando para grande ofensiva. Como resultado, o Kremlin pode ser forçado a abandonar seus planos para uma ofensiva na primavera-verão de 2026 ou ajustá-los significativamente nas regiões de Donetsk e de Zaporíjia, ou em ambas. Mas o problema da Rússia não são apenas as baixas. Toda a estrutura por trás da máquina de guerra russa está em bases instáveis e perto de colapsar. Veja, por exemplo, os números de recrutamento. Cerca de 422 mil pessoas assinaram contratos com o exército russo em 2025, o que representa uma queda de 6% em relação às aproximadamente 450 mil que assinaram em 2024. De acordo com Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Algumas regiões russas teriam reduzido o valor dos bônus de alistamento militar devido à pressão econômica.
Lembre-se, este é o mesmo exército que iniciou a guerra com cerca de 160 mil soldados enviados para a Ucrânia e depois empregou quase 900 mil militares no conflito. E, de acordo com estimativas recentes, a Rússia já perdeu mais de 1.250.000 soldados na guerra, basicamente esgotando toda a sua reserva pré-guerra e mais metade dela. Mais especificamente, o pico parece ter ocorrido em dezembro de 2025, quando as perdas russas pela primeira vez superaram o número de novos soldados contratados. A Rússia inculpou 27.400 soldados contratados naquele mês, enquanto suas perdas chegaram a 33.200 mortos e feridos. Nos meses anteriores, os números do alistamento obrigatório ainda eram relativamente favoráveis ao Kremlin, mas essa desaceleração complica bastante. Uma análise sugeriu que a Rússia, na verdade, precisa de cerca de 45 mil recrutas mensais para ter alguma esperança de lançar uma ofensiva séria durante 2026. Considerando que está mal atingindo 2/3 desse número, é justo dizer que a Rússia basicamente perdeu grande parte do seu ritmo, apesar de ainda manter uma vantagem numérica considerável no geral. O Kremlin respondeu de forma previsível, ampliando o recrutamento para idades mais jovens. A Rússia expandiu sistematicamente os chamados contingentes especiais, usados para repor o efetivo do exército. Em 2025, a categoria foi ampliada para incluir não apenas prisioneiros e pessoas sob investigação criminal, mas também indivíduos com dívidas financeiras não pagas, incluindo empréstimos em aberto. A Rússia intensificou o recrutamento de estrangeiros, especialmente de países considerados amigos, como Estados da África e América do Sul, atraindo ou enganando potenciais recrutas com promessas de recompensas financeiras ou cidadania. Tudo isso indica apenas uma coisa: a Rússia está lentamente ficando sem recursos. No setor econômico, a Ucrânia impôs gradualmente sanções ao destruir parte da infraestrutura de refino e exportação de petróleo da Rússia. O Ocidente intensificou a pressão ao vigiar mais de perto os navios da Frota Sombra no Mar Báltico. No campo das armas, a Rússia talvez tenha perdido a vantagem que tinha com os Shahids, que eram baratos de fabricar. Drones ucranianos de longo alcance, feitos no país, custam o mesmo, mas não dependem de outros países. Com os Estados Unidos e Israel em novo conflito com o Irã, a Rússia é forçada a ceder parte de seu armamento importante do Oriente Médio. Ainda pior, a Rússia basicamente reconheceu que não pode mais influenciar a região quando se retirou da Síria no final de 2024, após ofensivas rápidas da oposição que refletem o que a Ucrânia está tentando fazer em Donbass. E no campo tático, a Rússia gastou tempo demais, esforço demais e soldados demais, tentando sem sucesso capturar duas cidades vitais na região, Pokrovsk e Zaporizhia. Embora Pokrovsk tenha acabado caindo, isso só aconteceu depois que a Rússia supostamente perdeu mais de 25 mil soldados na área, cerca de 20% do total de baixas. Tudo isso leva a um ponto: se a Ucrânia voltar a avançar em Donbass, a Rússia pode ter que admitir que não consegue mais impedir. A marinha russa tentava esconder algo insubstituível. Escondido no porto de Novorossiysk, que se tornou uma nova base para a frota do Mar Negro após o desastre da frota na Crimeia, era para estar seguro. Mas a Ucrânia encontrou, e então a Ucrânia destruiu. A Ucrânia destruiu totalmente um porto naval russo durante a noite, deixando nada para trás, e desferiu um golpe fatal numa frota russa, já praticamente inútil na guerra. Na noite de 1º para 2 de março, a Ucrânia lançou uma tempestade de drones em direção à principal base da frota do Mar Negro, em Novorossiysk. Esse ataque não foi simples. A Ucrânia usou drones aéreos e marítimos para desferir um poder de fogo absurdo, destruindo a base de Novorossiysk e tirando mais 5 navios da frota, considerada chave para a Rússia vencer a guerra de Putin. Falaremos desses 5 navios em breve. Antes, a notícia do ataque vem do canal Dossiê Espiona no Telegram, que também traz alguns números. O canal afirma que unidades de defesa aérea russas relataram ao menos 200 drones de ataque. O Ministério da Defesa da Rússia não declarou que os drones foram abatidos ou que os danos causados pela Ucrânia foram por destroços e não pelos próprios drones. Isso é uma raridade para a Rússia. E isso nos mostra que a Ucrânia atingiu com tanta força que nem mesmo um ministério que mente constantemente sobre os ataques da Ucrânia consegue esconder esse. A ironia é que Novorossiysk era considerado pela Rússia um local seguro para os navios da frota do Mar Negro. Em outubro de 2023, a ABC News noticiou que a Rússia começou a transferir navios de guerra para essa base, pois mísseis e drones marítimos ucranianos destruíam a frota em Sebastopol. Foi uma retirada tática da Rússia. A transferência dos navios de guerra mais valiosos para um porto protegido, fora do alcance da Ucrânia,
com defesas que tornariam danos insignificantes mesmo se atingido. A Rússia seguiu com a retirada em 2024, mas Andrei Yusov, da Diretoria de Inteligência da Ucrânia, afirmou que os navios russos não conseguiriam se esconder por muito tempo. Após destruirmos barcos mísseis, navios de assalto anfíbio e uma corveta não aparecem mais no mar e mudam táticas para buscar novas defesas. Mas as forças de segurança e defesa ucranianas não vão esperar e continuarão agindo, disse Yusov em março de 2024. 2 anos depois, a Ucrânia está agindo. O país se preparou para esse ataque por muito tempo e explicaremos mais adiante no vídeo como a Ucrânia preparou esse ataque e o que ele significa para a enfraquecida frota russa do Mar Negro. Além disso, a Ucrânia atingiu muito mais do que navios nesse último ataque, então fique com a gente até o final para saber mais. Antes de tudo, houve os ataques principais. 5 navios de guerra russos foram atingidos, todos essenciais para os planos da Rússia de ocupar a Ucrânia. Vamos listar as perdas de navios de guerra russos. O primeiro da lista é o Valentin Pikel, que segundo a United 24 Media, é um caça-minas do projeto 266M, que sofreu danos estruturais significativos durante o ataque noturno de drones da Ucrânia. A palavra caça-minas pode sugerir que este navio não era uma grande ameaça para a Ucrânia, mas isso não é verdade. Apesar de o principal objetivo do navio ser varrer minas e garantir a segurança de outros navios russos, o Valentin Pikel também é uma força ofensiva por si só. Diga ou detalha no perfil do navio que ele também pode atuar como navio antissubmarino. Isso mostra como esse navio de guerra pode ser problemático para a Ucrânia. A Ucrânia não usa submarinos completos, mas tem um estoque de drones subaquáticos como o Sea-Bay já utilizados em ataques a Novorossiysk. Valentin Pikel talvez pudesse ter ajudado a Rússia a evitar certos ataques subaquáticos. Poderia ter ajudado, mas não vai mais. O navio também ameaça drones, mísseis e caças ucranianos. Ele conta com 20 mísseis Igla terra-ar de curto alcance e 2 canhões AK-306 de 30 mm. Com muitos equipamentos de guerra eletrônica, o navio pode se proteger, atacar parte dos recursos aéreos e navais da Ucrânia e navegar 3.000 milhas náuticas com autonomia de 15 dias. Agora ele está fora da missão e, segundo a United 24 Media, não deve voltar tão cedo. O próximo da lista é um par de navios de guerra projeto 1124M Albatross, Yaisk e Kazimov. Ambos são pequenos navios antissubmarino que a Ucrânia conseguiu atingir enquanto estavam atracados em Novorossiysk. Assim como Valentin Pikel, eles podem dificultar a estratégia da Ucrânia de usar drones submarinos para danificar mais a frota do Mar Negro e atingir infraestruturas russas que apoiam o esforço de guerra da Rússia na Crimeia, como a Ponte da Crimeia. A tecnologia naval traz um pouco mais de informação. Os navios do projeto 1124M são mais parecidos com embarcações multifunção do que com navios especializados em guerra antissubmarina. Além de enfrentar ameaças submarinas, os navios servem para patrulhas, reconhecimento, proteção de comboios, comunicações e lançamento de minas. Cada navio tem 80 tripulantes. É pouco provável que alguém estivesse a bordo durante o ataque da Ucrânia, como mostram os números de baixas que apresentaremos a seguir. Mesmo que a Ucrânia não tenha matado 160 marinheiros russos nesse ataque, tirou deles seus navios. Marinheiros não são exatamente úteis quando não podem passar o tempo no mar. Então agora, a Rússia vai gastar dinheiro pagando membros ativos de suas forças armadas que não podem fazer muito além de ficar sentados sem fazer nada. O projeto 1124M realmente traz um pouco de poder de fogo junto com suas armas focadas em submarinos. Além do par de lançadores duplos de torpedos DTA-53, o navio conta com um sistema de mísseis superficiar OCA Mestrado 2, usado contra helicópteros e aeronaves. A Rússia também pode instalar um par de armas de artilharia na embarcação, como uma metralhadora pesada AK-176M, de 76,2 mm, ou um par de canhões A-220, de 57 mm. Em outras palavras, essa embarcação antissubmarino é surpreendentemente versátil. A Ucrânia não quer que a Rússia aproveite essa versatilidade no Mar Negro. Agora, a Rússia não pode. 2 navios do projeto 1124M foram destruídos. No relatório da United 24, medias satélites confirmaram 5 navios de guerra atingidos, mas só 3 eram conhecidos. Agora há mais informações sobre os outros 2. Essa informação foi fornecida pelo Euromaidan Press, que revela que o navio número 4 na lista de alvos da Ucrânia em 1º de março e início do dia 2 foi o Almirante Essen. A fragata russa Almirante Essen foi atingida quase no centro por um drone ucraniano,
detonando os lançadores de contramedidas passivas PK-10, que deveriam lançar iscas térmicas e chafe para proteger o navio. Acho que não funcionou, não é, Putin? Em 5 de março, o Kiev Post confirmou que o almirante Essen foi atingido. Disse que a Ucrânia danificou tanto o navio que ele não pode mais lançar mísseis Kalibr. Isso é importante para a Ucrânia, pois a Rússia usava a proximidade de Novorossiysk para intensificar ataques de mísseis e drones. Mísseis Kalibr tiveram um papel crucial nesses ataques. Em 7 de fevereiro, a Nova Voz da Ucrânia relatou um grande ataque russo à rede elétrica ucraniana. A Rússia usou 24 mísseis nesse ataque e alguns deles eram mísseis Kalibr. Esses mísseis saíram do almirante Essen? Talvez nunca saibamos, mas a Ucrânia garantiu que a Rússia não usará sua fragata para lançar mísseis Kalibr tão cedo. O Kiev Post acrescenta que o ataque de drones da Ucrânia também destruiu os lançadores de granadas do almirante Essen, além de danificar o sistema de guerra eletrônica TK-25. Ele interfere e detecta a radiação de radar. Grande notícia para a Ucrânia. Outro sistema de guerra eletrônica fora de operação reduz defesas russas em Novorossiysk e abre mais oportunidades de ataque ucraniano. A Ucrânia até destruiu parte do sistema de orientação de mísseis antiaéreos da fragata, o que significa que ela nem pode ser útil para a Rússia agora, já que foi transformada em alvo fácil pela Ucrânia. Isso nos leva ao último navio da batalha, mas antes de chegarmos a isso, tem muito mais por vir. Se você está gostando do programa militar, não se esqueça de se inscrever para sempre ficar por dentro das novidades. Por fim, o lança-mísseis Molnaia, segundo o Euromaidan Press, é um navio de guerra do projeto 1241. Drones ucranianos atingiram a seção de popa da embarcação, onde, segundo eles, ficam a casa de máquinas do Molnaia, motores principais, geradores a diesel e 2 canhões AK-630M de 30 mm. O navio pode usar esses armamentos para defesa aérea de curto alcance contra drones como os que o atingiram. A Rússia construiu todos os seus navios do projeto 1241 durante a era soviética e concluiu a construção de 80 deles entre 1979 e 1984. Isso não quer dizer que a Rússia tenha muitos navios de guerra prontos para substituir os destruídos pela Ucrânia. A enciclopédia naval aponta que a maioria dos 80 foi exportada, então a Rússia perdeu um navio de mísseis de um estoque já reduzido. Ao chamarmos repetidamente o Molnaia de navio de mísseis, indicamos que ele transporta mais do que apenas canhões de 30 mm. O navio pode ser equipado com Mainpads SAM-5 Superfície Ar, cada um carregado com 16 mísseis que têm como alvo aeronaves e helicópteros. Esses navios também contam com mísseis P-270 Mosquite em lançadores duplos no convés superior. Então, assim como vários outros navios que a Ucrânia destruiu durante sua incursão em 1º de março, o Molnaia é uma embarcação versátil, embora envelhecida, que deveria ser superior a qualquer coisa que a Ucrânia pudesse empregar no aspecto naval da guerra. Agora é mais um navio em chamas entre os 5 que a Ucrânia atingiu com drones. Dada a sua idade e o fim da produção de navios do projeto 1241 na Rússia, é improvável que consigam reparar os danos. Para piorar a grande derrota da frota, a United 24 Media destaca que analistas militares notaram uma mancha escura no cais onde estavam as corvetas do projeto 1124 mencionadas antes. A mancha escura pode mostrar que drones ucranianos atingiram o cais, ou que um incêndio dos ataques aos navios russos se espalhou ali, causando mais danos. E acredite, há ainda mais prejuízos. Muitos deles, como veremos no final do vídeo. Antes de analisarmos as conquistas da Ucrânia em um porto naval considerado seguro, como outros da Rússia no Mar Negro, vamos ver o que o último ataque representa para a Rússia. Uma coisa é certa, a proteção de Novorossiysk não está funcionando. O objetivo de transferir os ativos mais valiosos da frota do Mar Negro para Novorossiysk era protegê-los de mísseis e drones ucranianos. A ideia era combinar uma distância maior com melhores defesas aéreas, junto com as capacidades de guerra eletrônica de alguns dos navios de guerra que fizeram a viagem, para impedir que a Ucrânia realizasse ataques como o que acabamos de ver. E em teoria faz sentido. Novorossiysk está bem mais a leste que a antiga base da frota do Mar Negro em Sebastopol, com cerca de 300 quilômetros, 186 milhas, separando os dois portos. Considere a distância que as armas da Ucrânia precisaram atravessar o Mar Negro até Sebastopol para entender o papel da distância. As versões de exportação dos mísseis Storm Shadow usadas pela Ucrânia para destruir parte da frota do Mar Negro nos primeiros anos da guerra têm alcance de cerca de 250 quilômetros. Segundo a BBC, isso ameaça boa parte do Mar Negro e possivelmente Sebastopol. Novorossiysk, nem tanto.
Putin e seus aliados no Kremlin não previram que a Ucrânia conseguiria criar armas de alcance maior do que as que tinha quando a Rússia iniciou a retirada para Novorossiysk em 2023. Agora a Ucrânia conta com armas como Sea Baby, além de drones aéreos que podem percorrer centenas ou até milhares de quilômetros. Um alvo antes inacessível agora está totalmente ao alcance. A Ucrânia sabia o que viria bem antes de a Rússia, que na verdade nunca percebeu. Não haveria navios de guerra em Novorossiysk se a Rússia tivesse percebido isso, mas é difícil saber para onde mais teriam ido sem sair do Mar Negro. Em setembro de 2025, o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Petinchuk, chegou a avisar diretamente à Rússia que manter navios em Novorossiysk não iria ajudar. Vamos destruí-los ali, e eles sabem disso, disse Petinchuk. Em meados de dezembro, a Ucrânia realizou o que o Euromaidan Press chamou de impossível. Drones ucranianos desativaram um submarino russo classe Vashevianka em Novorossiysk, eliminando mais um ativo capaz de lançar mísseis Kalibr. Se a Rússia não tivesse dado ouvidos ao aviso de Petinchuk, esse ataque deixou isso muito claro. A Ucrânia podia atacar os navios que a Rússia escondia em seu porto distante. Ainda assim, a Rússia não fez nada. A Ucrânia aproveitou esse fato nos dias 1º e 2 de março. Após o ataque de dezembro revelar as defesas frágeis de Novorossiysk, a Ucrânia planejou uma ofensiva maior que prejudicou ainda mais a frota do Mar Negro. A Rússia não conseguiu impedir, e com mais 5 navios de guerra fora de combate, a Ucrânia pode atacar repetidamente. Aliás, não subestime o que esse último ataque significa para a Rússia, no componente do Mar Negro da sua estratégia de guerra. Essa estratégia quase foi arruinada antes do último ataque da Ucrânia. Segundo artigo do Defense Express de 26 de fevereiro, a frota do Mar Negro já estava funcionalmente incapacitada muito antes do ataque a Novorossiysk. Até o final de fevereiro, pelo menos 25 navios de guerra russos foram destruídos, o que equivale a cerca de 1/3 do poder de toda a frota. Agora adicione mais 5 à lista. Sua capacidade de projetar poder marítimo na região e além foi severamente limitada, pois precisa adaptar táticas em ambiente operacional reduzido, disse o veículo sobre a antes temida frota da Rússia. A Rússia reconhece suas falhas no Mar Negro, mas não pode fazer nada relevante sobre isso. Cabeças já rolaram no comando naval russo e o atual comandante da frota do Mar Negro, Sergei Pinchuk, está sob pressão após rumores no fim de janeiro de que o Kremlin cogitava tirá-lo do cargo. Mas isso não mudaria nada. A Rússia só pode agora manter seus navios de guerra longe do Mar Negro e o mais distante possível. Pinchuk pode virar bode expiatório pelos erros da Rússia no Mar Negro, mas seu sucessor ainda enfrentará o problema ucraniano sem solução. A Ucrânia pode atingir Novorossiysk. A frota só poderia ir tão longe que perderia sua utilidade de lançar mísseis contra a Ucrânia a partir do porto. Tudo isso nos leva de volta a algo que já mencionamos várias vezes. Apesar do impacto da Rússia perder 5 navios de guerra da frota do Mar Negro, os pelo menos 200 drones ucranianos causaram danos ainda maiores que os visíveis nos navios. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia confirmou em postagem de 2 de março tudo o que atingiu em Novorossiysk nos ataques da noite anterior. Os drones da Ucrânia encontraram seus alvos no terminal de petróleo Chaskaris, o que serve como um lembrete oportuno para a Rússia de que a Ucrânia não está desistindo de sua estratégia de destruir a indústria mais lucrativa da Rússia. A United 24 Media informa que um incêndio atingiu o complexo. O Estado-Maior-Geral acrescentou que, segundo informações preliminares, foram confirmados danos aos petroleiros do terminal e à estação de radar do complexo S-400. Mais que a perda de petróleo, o fundamental para a estratégia futura da Ucrânia é a queda do S-400. Mais um sistema de defesa aérea que poderia ter impedido drones e mísseis ucranianos de atingir Novorossiysk está fora de ação. Isso indica mais corredores aéreos abertos, sugerindo que o ataque de março pode ser só um prenúncio do que virá, não o auge para a Ucrânia. A imprensa Euromaidan acrescenta mais, afirmando que a Ucrânia também conseguiu destruir o radar de orientação de um S-300, além de um Pantsir S-2. Mais 2 sistemas de defesa aérea foram desativados, o que dispensa explicações. E voltando à própria instalação de petróleo, o mesmo veículo afirma que a Ucrânia conseguiu destruir 6 dos berços de carregamento de óleo do terminal Chaskaris. Esses berços receberiam petróleo que passa pela Crimeia e acaba na Ucrânia. Restando apenas um, a Rússia terá dificuldades para abastecer suas tropas em terra nos próximos dias. E por fim, também há vítimas, pelo menos 17 delas na verdade. A Euromaidan Press informa que 3 marinheiros russos morreram e 14 ficaram feridos em ataque noturno da Ucrânia.
Diríamos que esses são marinheiros que a Rússia não vai poder usar mais, mas com tantos de seus navios de guerra sendo transformados em destroços fumegantes, isso já era praticamente o caso. Este ataque é diferente de tudo que a Ucrânia já fez antes. A Ucrânia já destruiu navios da frota do Mar Negro antes, mas nunca 5 em uma noite só. Já atingiu Novorossiysk antes, mas nunca com tanta força quanto atingiu o porto nos dias 1º e 2 de março. Esse ataque será lembrado por anos e nos faz recordar o que a Ucrânia conseguiu fazer em terra em Siversk semanas atrás. Essa foi outra operação, embora completamente diferente, que entrará para a história quando a guerra acabar. Você pode saber tudo sobre isso assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever para acompanhar toda a nossa cobertura dos ataques mais recentes e impressionantes da Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir. O vídeo foi localizado, distribuído e monetizado pela Linguana, usando dublagem por IA, que mantém a personalidade, emoção e energia dos criadores. A Linguana converte conteúdos comprovados em mais de 40 idiomas e os distribui em diversas plataformas, ampliando o alcance global e a receita dos criadores. Seu diferencial é a escala. A Linguana faz parceria com mais de 1000 criadores de destaque e distribui vídeos localizados no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion e outros. Isso mostra que o conteúdo comprovado dos criadores alcança novos públicos e gera receita extra para criadores e plataformas. Para os criadores, a Linguana cuida de tudo do início ao fim, sem custo e sem esforço. Nada muda na forma como você cria. Você alcança e monetiza mais pessoas em diversos países, plataformas, serviços de streaming e canais fast. A Linguana adota um modelo de compartilhamento de receita, alinhando seu sucesso ao valor gerado para você. A Linguana oferece às marcas publicidade segmentada em larga escala, com inserções de anúncios dentro do vídeo com IA e inserções virtuais de produtos integradas a conteúdos multilingües, mantendo a voz do criador nas principais plataformas. A equipe global da Linguana está espalhada por Los Angeles, Nova York, Tóquio, Dublin, Amsterdã, Tel Aviv e Sófia. Se você é criador de conteúdo ou marca e quer crescer globalmente, acesse linguana.com.